Olá, corretor e corretora, eu sou Everton de Oliveira, CEO da Azon Contabilidade, contabilidade para corretores. Transformamos corretores autônomos em corretores PJ, reduzir impostos, ficar 100% regular com a Receita Federal. Estamos aqui no IBREST para responder a seguinte pergunta: o corretor que nunca pagou o INSS pode se aposentar? A resposta para essa pergunta do corretor que nunca pagou o INSS é não. Ele não pode se aposentar. Ele não tem direito aos benefícios previdenciários do INSS. Primeiro vamos entender o que é o INSS. O INSS é o Instituto Nacional de Seguridade Social e ele atua de três formas. Primeira forma, Previdência Social. Segunda forma, Saúde Pública. E a terceira forma, Assistência Social. Hoje vamos focar na Previdência Social, que é a questão de aposentadoria, benefícios do INSS, salário maternidade, paternidade. E imagine a seguinte situação: o corretor de imóveis, ele é o provedor da casa, ele que traz sustento para a família e ele morre, falece. Essa família fica como? Vai até o INSS e pede o benefício de um salário. Por quê? Porque eles precisam ter o sustento que, no caso, o corretor dava esse sustento. E ele contribuindo com o INSS, essa família começa a ter esse benefício de receber um salário como sustento. E esse salário é calculado com base na contribuição que esse corretor fazia todos os meses. O fato do corretor que nunca contribuiu com o INSS não ter o direito da aposentadoria é por causa que ele precisa contribuir no mínimo por um período de 15 anos ou para garantir os benefícios previdenciários 18 meses consecutivos. Ele não pode ter nenhum intervalo aí de mês paga, mês não paga, por mais que ele seja um contribuinte facultativo. Ele precisa ter essa sequência de 18 meses ininterruptos direto pagando para poder garantir os benefícios. E a aposentadoria ele pode dar entrada se ele tiver no mínimo 15 anos de contribuição ou a idade mínima se ele já tiver os 15 anos contribuídos. O que o corretor precisa entender é que o fato dele contribuir com o INSS todos os meses garante para ele algumas coberturas que a Previdência Social dá para o trabalhador contribuinte do INSS, como no caso aposentadoria, auxílio-doença, auxílio por incapacidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e algumas, entre outros benefícios. Então esses são alguns principais que o corretor, o fato dele estar pagando o INSS, ele pode estar requerendo perante a Previdência. Um ponto importante que a Previdência Social garante, não só para o corretor, mas sim para o contribuinte do INSS, é o BPC-LOAS. O que é isso? Esse é um benefício que o cidadão brasileiro tem direito de requerer se ele comprovar que ele não tem condição de autossustento. Então, a Previdência Social, ela te dá como benefício um salário mínimo vigente na época para poder garantir esse autossustento, desde que você requeira esse benefício e comprove que você não tem condições. Então, o corretor que nunca pagou o INSS, chegou na idade de 65 anos ou mais, não tem mais como trabalhar ou não consegue garantir o próprio autossustento, ele pode requerer o BPC-LOAS. É um benefício que o INSS dá, porém, existe uma série de regras e questões que precisam ser comprovadas junto ao INSS. Um dos grandes benefícios de fazer a contribuição no INSS todos os meses é que, além da aposentadoria, todos os outros benefícios que eu já citei, o corretor ele fica tranquilo na fase mais velha, ou na fase mais, vamos caracterizar assim, meia idade para frente. Ele fica mais tranquilo, por quê? Porque ele começa a receber uma aposentadoria a partir do momento que ele tem todos os meses de contribuição, que ele tem aquela efetiva contribuição. E o ponto é, como contribuir? O corretor, que ele é autônomo, ele simplesmente vai no site da Previdência Social e gera uma GPS todos os meses e paga essa GPS. Vence sempre dia 15 essa GPS e ele pagando todos os meses, ele garante esses benefícios previdenciários. O corretor que atua de forma PJ, ele tem um Prolabore e por esse Prolabore ele vai pagar o INSS também.
Quanto ele paga? Ele pode pagar de um salário mínimo, não o valor de um salário mínimo, mas sim o salário de um salário mínimo, que dá uma contribuição mínima de INSS de R$ 121,00 hoje no ano de 2021, até um salário de R$ 6.500, que dá uma contribuição de R$ 740,00 por ali, que é 11%, chegando até 14%. Então, o corretor de imóveis autônomo, ele pode contribuir no INSS, não precisa de contador, não precisa de outro profissional auxiliando ele. Ele simplesmente vai no site da Previdência Social, gera GPS e paga. Ele tem duas formas de fazer esse pagamento. Primeiro, para gerar guia. Ele tem duas formas de gerar essa guia. Seja contribuinte individual ou seja contribuinte facultativo. Se ele é um contribuinte individual, ele tem que gerar as guias todos os meses e pagar. Vendeu ou não vendeu, tem que pagar. Se ele é um facultativo, ele pode pagar mês sim ou mês não. O mês que ele não vender, não paga. Mas o bom é que ele tem essa constância de pagamento todos os meses. Qual a diferença do INSS para o corretor que recolhe 11% ou 20%? O corretor ele pode recolher o INSS de duas formas, com dois valores. 11% ele se aposenta por idade, garante todos os benefícios previdenciários, porém só consegue dar a entrada na aposentadoria por idade. Hoje, no ano de 2021, se for uma corretora, uma mulher, consegue dar entrada com no mínimo 62 anos. Se for um homem, 65 anos. E a outra forma é pagar 20% do INSS sobre o salário que você escolher, salário de R$ 1.100 com salário mínimo até R$ 6.500, e você paga 20% sobre esse valor. Quais os benefícios aqui? Você pode dar entrada na aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Qual dos dois, o mais rápido que chegar, você já pode dar entrada no INSS. Também garante todos os benefícios previdenciários, auxílio doença, aposentadoria, auxílio reclusão. Então essa é a diferença de um para o outro. 11% ou 20%. 11% se aposenta só por idade. 20% se aposenta por idade ou por tempo de contribuição. Qual chegar mais rápido, você dá a entrada no INSS. Então, o mínimo tempo de contribuição para um corretor fazer perante o INSS para ele poder requerer aposentadoria é no mínimo 15 anos. Então, se ele estiver contribuindo como 11%, que só pode dar entrada na aposentadoria por idade, pegar um caso de um homem, 65 anos, ele precisa ter começado a contribuir com 50 anos, no mínimo. Ele não pode ter menos de 15 anos. Isso para poder dar entrada com 65 anos. Se ele tiver menos de 15 anos, ele vai contribuir mais até completar os 15 anos para poder dar entrada. Então, esses são alguns pontos de INSS, de como o corretor faz para recolher o INSS, como ele gera guia e quais os benefícios dele pagar 11% ou 20%.